O que Juízes 6, do 1 ao 6 diz? Fala assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os medianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam, e pulam-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E no versículo 10 diz assim: e vos disse, eu sou o Senhor o vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Querido, fecha os teus olhos. Sim, Senhor, nós pedimos nessa noite, ó Pai, ministra os nossos corações, ó Pai, aquilo que o Senhor quer falar. Ministra, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, quebra, ó Pai, os nossos pré-julgamentos. Quebra, Senhor, as nossas ideias, os nossos pensamentos, para que nós possamos ser ministrados e possamos ser tocados, ó Pai, por aquilo que o Senhor quer falar nas nossas vidas nessa noite. Sim, Senhor, nós pedimos para que nós possamos ser sensíveis à Tua voz nessa noite. E assim como a Tua palavra fala, Senhor, que nós possamos ser como Gideão, Pai. Que nós possamos nos levantar, Pai, que nós possamos nos posicionar como guerreiros valentes, Pai. Ministra, Senhor, os nossos corações nessa noite, Pai. Essa é a nossa oração. Amém. Queridos, eu fui estudando um pouquinho essa semana sobre Gideão. Eu fui muito impactado com essa palavra. Essa palavra já está no meu coração há alguns dias e, preparando essa palavra, eu quebrei alguns preconceitos no meu coração. A palavra fala aqui em Juízes, queridos, que Israel, eles estavam passando por um tempo muito difícil. O povo de Israel, queridos, aqui fala no versículo 1, fala que, começa assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Queridos, nós vemos aqui que o povo de Israel se voltou contra a vontade do Senhor. Eles começaram a fazer tudo aquilo que não agradava a Deus. E Deus permite que os amalequitas, que os midianitas, que o povo do Oriente, eles fizeram uma coalizão, queridos. E eles subiam contra Israel para destruir o que eles tinham. Imagina o povo de Israel, queridos, todo ano eles iam, semeavam, aravam a terra, preparavam a terra, semeavam. Quando nascia, subia o povo com os camelos, com os bois e destruíam tudo. E a Bíblia fala que eles não subiam para pegar aquilo, para eles comerem. Eles também se alimentavam, mas eles subiam para destruir. O objetivo principal era o quê? Destruir tudo aquilo que eles tinham. Acabar com a riqueza de Israel. Isso era uma permissão de Deus. E nós vemos, queridos, que eles ficaram durante 7 anos passando por isso. Imagina, queridos, você plantar algo para produzir algo e você não colher aquilo que você plantou. Imagina durante 7 anos, queridos, você fazendo algo e alguém vindo e destruindo aquilo que você fazia. Israel estava arrasada e empobrecida. Israel estava acabada. E aí, mais uma vez, eles se voltaram ao Senhor. E eles clamaram ao Senhor. Olha o que Juízes 6, 11 ao 12 diz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos medianitas.
Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Queridos, eu estava algum tempo atrás lendo a Bíblia, o Antigo Testamento, e eu fiquei indignado com o povo, queridos. O povo ia, caminhava, caía na escravidão. Deus permitia que eles fossem tomados. O povo ia, sofria, lembrava de Deus. Ah, Senhor, lembra-te de nós. Deus levantava alguém, libertava o povo, eles viviam coisas boas e caíam novamente. E o Antigo Testamento tem muito disso. Liberta o povo cai, vai. Liberta o povo cai. Eu falei, mas que povo teimoso. E aqui nós vemos o chamado de Gideão, queridos. Gideão foi o 5º juiz. Antes de Gideão já tinham sido chamados mais 4 para libertarem o povo. Gideão foi o 5º juiz. A história de Gideão nos ensina, queridos, que Deus transforma pessoas comuns em instrumentos poderosos para cumprir o seu propósito. E é isso que eu quero que caia no teu coração hoje, nessa noite, queridos. Quando nós caminhamos como igreja, como corpo de Cristo, o Senhor levanta pessoas específicas. Deus levanta pessoas para que essas pessoas possam se posicionar sendo chamadas para fazer a vontade daquele que o chamou. E nós vamos entender através da vida de Gideão, queridos, de que Deus chama pessoas comuns. Nós não vemos na Bíblia Deus chamando reis para serem levantados. Deus chamou pessoas comuns para serem levantadas como reis. Deus chamou pessoas simples para serem colocadas como reis. Deus não chamou pessoas de alto escalão para serem posicionadas. Ele chamou simples para quê? Para quebrar na nossa mente esse preconceito de que nós precisamos ter atributos para que Deus nos use. Para quebrar no nosso coração de que nós precisamos ter um estudo. Não que não é bom, é excelente você ter um estudo. É ótimo, é muito bom. Só que Deus quer quebrar nas nossas mentes, queridos, de que nós não precisamos disso para que Ele nos use. Quando eu decidi aceitar, queridos, o chamado que Deus tinha para a minha vida, eu sempre usava uma muleta de que eu precisava ser formado em teologia. Na minha mente eu tinha um preconceito e dizia assim: eu só posso ser pastor depois que eu fizer teologia. Antes disso eu não posso ser pastor. Só que eu não posso estar firmado naquilo que o mundo nos ensina, naquilo que o estudo nos dá. Eu tenho que estar firmado e sabendo de que eu sou apenas uma ferramenta para que Ele faça através da minha vida aquilo que Ele quer. E é isso que nós vamos ver hoje sobre o chamado de Gideão. Em meio a uma crise, Deus escolhe um homem tímido para liderar uma das maiores viradas espirituais e militares da história da Bíblia. Queridos, o olhar de Deus é totalmente diferente do nosso olhar. A forma que Deus olha para as pessoas é totalmente da forma que nós olhamos. Queridos, eu olho para o chamado de Davi, o que a Bíblia nos relata de que era o último dos filhos, de que era miudinho, mirrado, mais jovem. Quando o próprio Samuel olha para o primeiro filho, ele diz assim: ah, é esse, grandão, forte, bonito, é esse. Só que Deus não olha para os nossos atributos. Para quê? Para que não ache que foi a força da nossa mão. Para que não ache que é as nossas ferramentas físicas, manuais e intelectuais. Quando Deus chama Davi, ele não olha para a aparência, ele não olha para as qualidades físicas. E a mesma coisa para quando ele chamou a Gideão. Ele não olhou para aquilo que Gideão fazia. Interessante, quando fala aqui, queridos, Gideão estava escondido, malhando trigo no lagar. Um sinal de medo e de insegurança. Gideão estava com medo, queridos. Gideão estava inseguro. Eu vou me esconder porque o povo vai subir de novo, então eu vou me esconder. Eu vou malhar trigo lá no lagar e eu vou me esconder. Eu estou com medo, porque eles vão subir e vão acabar com tudo de novo. Mas Deus não viu como ele se via. Olha o que o Senhor fala: o Senhor é contigo, homem valoroso. Queridos,
Olhando para esse versículo, nós podemos dizer assim: puxa, Deus foi irônico com Gideão. Gideão talvez olhou e falou assim: Deus, você está sendo irônico comigo. Eu estou aqui me escondendo, eu estou aqui escondido, com medo, e você vem me chamar de homem valoroso. Olha o que é valoroso, queridos. Que tem valor honrado, corajoso e valente. Nada do que Gideão estava demonstrando naquele momento tinha a ver com valoroso. Gideão estava escondido. Deus olha para nós e nos vê lá na frente, e não olha para os nossos pecados. Nós mesmos nos auto-julgamos, queridos, nos colocando como incapazes de sermos usados por Deus. Mas nós não vemos lá na frente. Deus já olha lá na frente, o que Ele está nos usando lá na frente. Esse devia ser o nosso olhar também. Como pastores, queridos, eu não posso olhar para as pessoas hoje que estão passando por dificuldades ou problemas e dizer assim: puxa, acho que não vai ter jeito. Queridos, enquanto os discipulados, eu estou olhando para as pessoas ali com problemas, com dificuldades, e já estou vendo eles lá na frente liderando pessoas. Eu já estou olhando eles lá na frente pastoreando pessoas. Eu já estou olhando eles lá na frente ensinando pessoas, libertando pessoas. Só que nós vamos olhar para o momento agora, queridos, eu digo assim: não tem jeito mesmo. Não tem condição. Isso não dá para resolver agora. Só que nós precisamos olhar lá na frente. E assim que Deus nos olha. Deus não nos olha agora, quando nós estamos. Deus olha lá na frente, e Ele chega para Gideão e diz assim: homem valoroso, você é forte, você é corajoso, você está se escondendo, mas eu sei que você é corajoso. Eu sei que lá na frente você vai fazer algo grande. Agora você está com medo, agora você está escondido. Mas lá na frente, eu te usando, você vai fazer grandes coisas. Você é valoroso. E é isso sobre a tua vida, queridos. Não olhe para as tuas circunstâncias hoje, não olhe para o teu intelecto de hoje. Nós temos que entender que é através de nós, através da nossa vida, aquilo que Deus quer fazer em nós. Queridos, sabe por que é tão difícil você olhar, você mostrar para as pessoas mais próximas, para amigos, para parentes, a tua mudança? Você já viu como é difícil as pessoas mais próximas de você observarem a mudança que você tem na tua vida? Você viu o quanto é difícil as pessoas mais próximas de você, os teus parentes, familiares, olharem para a tua vida e olharem a mudança na tua vida? Sabe por quê? Porque eles te olham lá atrás, como você era lá atrás. E não aquilo que Deus fez na tua vida. Nossa, mas o fulano, filho da Mariazinha, não, aquele não mudou de vida. Como que ele era lá atrás? Queridos, eu ouvi de pessoas falando assim: não, mas você não tem estilo de pastor, você não é pastor, você não é o Tiago da Neide? O nome da minha mãe é Neide, você não é o Tiago da Neide? Não. Você não, por quê? Porque as pessoas olham quem nós éramos. As pessoas olham para as nossas dificuldades, olham para o nosso momento. Mas eles não entendem que é aquilo que Deus quer fazer. É por isso que as pessoas mais próximas são as mais difíceis de ver mudança, porque eles ficam nos comparando com quem nós éramos lá atrás. Crente, se for olhar para a tua vida hoje, e você comparar com 2 anos atrás, você não é a mesma pessoa. Você não é a mesma pessoa, você mudou. Mudou pouco, mas mudou. Conversando com uma pessoa um dia, queridos, ela veio falar de uma outra pessoa. Ela chegou assim e falou: pastor, fulano de tal não muda, pastor. Continua fazendo algumas coisas erradas e não está certo isso. E aí eu olhei para ela e falei assim: ok, vamos fazer um breve relato da vida dele. Como que ele era lá atrás? Lá atrás, antes de conhecer Jesus, como que ele era? Ele era assim, ele fazia isso, fazia aquilo. Tá, hoje ele faz tudo isso? Não. Algumas coisas ele já deixou. Então ele mudou. Mudou um pouco, ele mudou. Mas então ele mudou. O problema é que nós achamos que a mudança tem que ser radical, queridos. Aí a pessoa vai para um encontro face a face com Deus. A pessoa tem um problema, um vício, algum pecado oculto, algo. A gente acha que a pessoa vai para o encontro e vai voltar 100% restaurado, totalmente. Pode acontecer, queridos. Pode acontecer.
Eu creio que Deus pode vir com a mão sobrenatural e fazer um milagre. Mas provavelmente, queridos, ele volta de lá confrontado com alguns pecados que ele ainda vai cometer no seu dia a dia. Só que é um processo em que ele vai mudando, dia após dia, dia após dia. Eles não olham o seu futuro, olham quem você era lá atrás. E sabe quem via o nosso passado, queridos? É Satanás. Sabe quem nos acusa e quem nos compara com o nosso passado? É Satanás. Ele é o único que nos acusa do nosso passado. Ah, mas olha quem você era. Olha, você não era bagunceiro lá atrás. Você não era aquele que fazia aquelas coisas erradas lá atrás. Olha a vida que você tinha. Só que Deus nos vê lá na frente. Então quando Deus chega para Gideão e diz assim, homem valoroso. Querido, se fosse comigo eu ia olhar e dizer assim, Deus, você está falando sério ou você está brincando comigo? Porque agora eu fiquei sem entender. Homem valoroso, eu estou aqui me escondendo. Eu estou aqui com medo porque o povo já vai subir e destruir tudo. Eu estou aqui me escondendo e você me chama de valoroso. Mas ele nos olha lá na frente. Deixa eu te falar, queridos. Deus está te vendo lá na frente, queridos. Deus não está vendo as tuas dificuldades, as tuas limitações de hoje. Deus não está vendo para isso, queridos. Ele está vendo lá na frente, aquilo que você vai fazer lá na frente. Gideão estava se escondendo, fazendo algo no lugar errado. Queridos, quando o anjo chegou, o versículo fala que Gideão estava malhando trigo no lagar. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra, queridos. Porque lagar é lugar de fazer vinho. É um tanque de pisar em uva. Não tem nada a ver com malhar trigo. Malhar trigo é na eira. Quem aqui já malhou feijão vai se lembrar. Você precisa de um lugar amplo, né, onde você coloca o feijão, vai lá. Malhar feijão, malhar trigo é a mesma coisa. Você precisa de um lugar espaçoso, de um lugar grande e plano, para que você possa malhar o trigo. Só que Gideão, de tanto medo que ele estava malhando trigo num poço com caída, porque ele tinha que ter caída para o vinho escorrer. Ele estava no lugar errado, fazendo o que era certo no lugar errado. Que coragem tinha num homem desse? Que valentia tinha num homem desse que estava se escondendo? Só que a grande questão está, queridos. Gideão, ele estava se adaptando. Talvez alguns outros deviam dizer assim, podemos até plantar, mas eu não vou perder tempo de colher. Vão vir tudo de novo, vão destruir, dessa vez eu não vou. Esse ano eu vou ficar parado, eu não vou perder meu tempo. Talvez muitos deviam pensar assim, eu não vou nem plantar, porque se eu plantar eles vão vir e vão destruir. Então nem isso não vou. Só que Gideão, após 7 anos, o que ele está fazendo? Eu vou malhar, eu vou separar o que é meu, eu quero, eu vou aonde for preciso. Eu vou malhar trigo. Ah, no lagar, eu vou no lagar, eu vou malhar trigo. E Deus olha para Gideão, queridos, e ele vê uma capacidade de adaptação. Deus não vê a nossa fraqueza como um impedimento, mas como uma oportunidade para manifestar o seu poder. Deus não olha para as nossas fraquezas, queridos, como um impedimento, queridos. Ele não olha para as nossas fraquezas como se fosse algo ruim. Por quê? Porque Ele quer fazer isso através das nossas vidas. Se nós nos achamos fortes, jamais nós vamos dizer assim, quem fez foi Deus. Quando nós passamos por uma dificuldade financeira, queridos, qual que é a primeira coisa que nós fazemos? Eu vou arrumar mais um trabalho para mim. Eu vou arrumar algo extra para mim ganhar algum dinheiro. Aí você consegue sair do aperto. De quem foi o recurso? De quem foi a força no braço? Foi sua. Você que trabalhou mais. Só que quando nós dependemos de Deus, querido, quando nós esperamos dele, fazemos o que Ele quer para as nossas vidas, nós entendemos, foi Deus que nos sustentou. Querido, eu trabalho na construção civil desde os meus 12 anos.
Faz 25 anos que eu trabalho na construção civil. E eu gosto muito deles. Muitos trabalham por necessidade. Eu gosto de trabalhar na construção, mas gosto mesmo. Tanto que vocês forem ver, tudo queimado, tudo. Mas eu gosto, é algo que eu gosto. E eu trabalhava na construção e eu falei assim para minha esposa: puxa, nós precisamos terminar nossa casa. Vamos terminar nossa casa, vamos arrumar aqui, deixar do jeito que nós queremos, então eu vou arrumar mais um serviço para mim. Eu trabalhava durante o dia na construção, eu falei: eu vou arrumar um serviço num posto de combustível que eu trabalho à noite, um dia sim, um dia não. Então eu posso dormir uma noite e a outra não. Eu falei: tá ótimo. Eu fico assim durante um tempo, a gente termina o que precisa fazer e está tudo certo. Eu saio do serviço e continuo. Por um tempo, queridos, eu acho que imagino um mês e pouco, eu trabalhava na construção, virava a noite trabalhando, chegava em casa, trabalhava na construção e dormia. Aí acordava, trabalhava de dia, de noite, de dia e dormia. Dormia a cada 2 dias. Um mês, queridos, tivemos todo o problema com a Júlia, em que a Júlia teve o problema com o câncer e eu não podia mais trabalhar na construção, porque eu tinha que trabalhar o dia inteiro correndo, para cima e para baixo, com ela. Queridos, nunca nos faltou nada, queridos. Nunca nos faltou nada. Deus foi fiel o tempo todo e nos abençoou em tudo, queridos. Deus nos abençoou. Então eu entendi que não era na força do meu braço que eu precisava correr. Era apenas descansar nele. Descansar em Deus. Quando Deus nos chama, queridos, Ele vê além da nossa limitação e enxerga o potencial que Ele mesmo pode ativar. Ele olha para algo dentro de nós que Ele diz: é só isso que eu quero. É isso que eu vou fazer. Deus olhou para Moisés, queridos. Moisés era incapaz, falou: não, é você mesmo que eu vou usar. É você mesmo que eu vou usar. Jeremias, Davi, quantos homens da Bíblia, queridos, que Deus levantou mesmo nas suas fraquezas, nas suas dificuldades. Queridos, nós não vemos nenhum dos homens que tinham habilidades, queridos. Nenhum tinha habilidades. Quando vemos Gideão malhando trigo no lagar, vemos uma questão de fé. Ele tinha a esperança de que algo ia dar certo. Ele não desistiu, ele tinha a esperança de que ia dar certo. Eu creio, eu vou permanecer. Eu vou para o lagar malhar trigo. Não é o lugar do trigo, mas eu vou para lá. Por quê? Porque eu tenho fé de que vai dar certo. Querido, se Deus te chamou para fazer algo, tenha fé de que vai acontecer, de que vai dar certo. Gideão ficou 7 anos pelejando, queridos. 7 anos. Eu imagino que todos os anos ele ia para o lagar malhar trigo. Porque ele não desistiu. E é isso sobre a tua vida hoje. Você não pode, não deve desistir daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Não coloque os teus impedimentos, as tuas limitações na tua frente como uma barreira. Porque é isso que Deus quer usar. Olha o que Juízes, queridos, 6, do 13 ao 16 diz. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livrarás Israel da mão dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um homem só. Queridos, primeira coisa, o que Gideão questiona a Deus? Se o Senhor fosse contigo, por que nos entregou na mão dos medianitas? Só que como que o versículo 1 começa? E eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Queridos, quantas vezes você já passou por situações em que você fez o que cabia na tua vontade, o que era do teu coração? Aí você foi lá na frente e quebrou a cara, se esborrachou. Por teimoso, se esborrachou. Aí você diz assim: foi tu, Deus, a culpa é tua.
Não deu certo porque você não me abençoa. É isso que Gideão está fazendo, queridos. Nós fazemos as nossas vontades, nós nos deixamos ser guiados pelos nossos desejos, aí quando nós nos arrebentamos, nós culpamos a Deus. E é isso que Gideão está fazendo. Se você fosse o nosso Deus, não tinha nos entregado na mão deles. Aí Deus olha para Gideão e disse, mas é teimoso, né? Eu falei, não se desvie da minha vontade. Aí Gideão coloca outra questão. E o que é feito das maravilhas que os nossos pais nos contavam? Queridos, é algo que você precisa entender hoje. Ouvir falar de Deus é uma coisa. Você vivenciar experiências com Deus é totalmente diferente. E Deus hoje te chama para que você viva experiências com Deus. Para que você não fique apenas repetindo o testemunho de pessoas. Para que você não fique contando a história dos outros. É bom, é muito bom. Mas Deus te chama para que você se levante e viva a história com Ele. Queridos, quando eu era mais novo, eu via pastores testemunhando, eu olhava e dizia assim, uau, que legal. O cara estava lá contando a história que tinha se arrebentado na vida. E eu olhava e dizia, nossa, que legal. E eu contava alguns testemunhos. Só que chegou um tempo que eu falei assim, Deus, eu quero viver isso. Mal sabia eu que Deus ia me arrebentar. Mal sabia eu que para contar testemunho, queridos, eu ia precisar chorar. E deixa eu dizer uma coisa, gerar testemunho dói, queridos. Gerar testemunho dói muito. Só que não tem coisa melhor do que você poder testemunhar e abençoar pessoas com o teu testemunho. Não tem nada melhor do que você vivenciar algo com Deus. Não apenas ouvir experiências que pessoas tiveram com Deus, mas você viver aquilo com Deus. Você ter a dependência de Deus. Você ver a boa mão dele agindo sobre a tua vida. Gideão diz, nossa, mas nossos pais nos contaram. Deus falou, peraí, eu quero que você viva comigo. Para que você conte para os outros aquilo que você está vivendo comigo. Deixa eu dizer uma coisa, é tempo de você se levantar e viver você com Deus, aquilo que Ele te chamou. Aquilo que Ele te chamou. Queridos, Deus levantou Gideão para libertar o povo de Israel. Deus está querendo levantar você para libertar muitas pessoas, queridos. Deus está querendo te levantar, assim como Gideão, para quê? Para que você levante pessoas. Só que aí nós ficamos colocando as nossas limitações, queridos. Você já viu aqueles palhaços, queridos, que fazem mímica? Que eles ficam colocando a mão como se tivesse um vidro na frente deles? Essas são as nossas limitações, queridos. Não tem nada, mas nós ficamos ali colocando a mão como se fosse um vidro. Porque nós não entendemos que isso não é o nosso impedimento, queridos. Esse não deve ser o nosso impedimento. A partir do momento que nós nos colocamos dizendo, Senhor, eu entendo que não é pelo que eu sei. Queridos, não é pela faculdade que você fez, não é pelo mestrado, pelo doutorado, pelo o que você fez, eu não sei. Não é por isso. Nunca foi sobre isso. Nunca foi sobre as tuas qualificações. É muito bom, queridos, é muito bom. É ótimo você estudar, que abre muito a tua visão. Abre muito o nosso entendimento, mas nunca foi sobre isso. Queridos, meu entendimento mudou quando eu entendi que quem faz teologia não é pastor, é teólogo. A teologia é uma ferramenta para você usar como pastor. E não necessariamente só como pastor, como qualquer pessoa pode estudar teologia. Então estudar teologia não te faz pastor, te faz teólogo. E eu falei, opa, é uma limitação a menos, tem que tirar essa barreira da minha frente, não posso usar mais essa muleta. Gideão conhecia o Deus pelo que os seus pais falavam, mas Deus estava dizendo, eu quero que você seja usado. No versículo 13 diz assim, queridos, Gideão falando do que é feito das maravilhas que nossos pais nos contavam, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Queridos, Gideão questionava Deus, você nos desamparou, você nos abandonou. Você nos abandonou. E é assim conosco, queridos, quantas e quantas vezes, sabe aquela questão assim, Senhor, eu entrego a minha vida nas suas mãos.
Senhor, eu entrego as minhas finanças nas tuas mãos. Senhor, eu entrego os meus filhos nas tuas mãos. Aí Deus fala, se me entrega, então é meu. Então eu posso usar e fazer o que eu quero. Então eu vou fazer isso. Não, Senhor, peraí. Desse jeito não, está errado. Está errado, eu tomo de volta. Quantas e quantas vezes, queridos, nós entregamos o controle da nossa vida nas mãos dele, quando nós achamos que as coisas não estão indo como nós esperamos, nós tomamos de volta. E ainda nós falamos assim, o Senhor me desamparou. O Senhor me abandonou. E nós não entendemos o que é dependência de Deus. Queridos, Deus nunca desamparou seu povo, queridos. Deus nunca desamparou seu povo. Mas eles viviam dizendo, o Senhor nos desamparou. E caíram de volta. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai na tua força. O Senhor olha para Gideão e vai nessa tua força. Mesmo depois de 7 anos, queridos, Gideão se mantinha forte. Gideão continuava trabalhando, forte, com a expectativa de que ia se ajeitar. Que força era essa? Se Deus tem te chamado, queridos, Ele tem te chamado porque Ele te vê lá na frente. E é isso que Deus quer, vai na tua força. O que você tem hoje para que Deus possa usar? O que você tem para dispor para Deus, para que o Senhor chegue assim como chegou para Gideão e diz, vai na tua força? Qual é o teu desejo de fazer hoje? Qual é a vontade que você tem no teu coração hoje? Nossa, pastor, eu queria tanto ajudar na EBI, mas eu não sei ensinar criança. Queridos, Deus tem chamado pessoas e não é através do que elas fazem. Deus olhou para Gideão e falou, vai na tua força, aquilo que você tem. Olha, o que Juízes 6, ou 36 ou 40 fala? Aqui Gideão vai fazer um teste com Deus. Quantas vezes, queridos, eu já questionei a Deus falando, Senhor, se realmente é o Senhor, me mostra. Senhor, se realmente é da tua vontade que eu faça isso, Senhor, me mostra. E muitas vezes eu até me achei teimoso, queridos, questionando ou duvidando a Deus. Mas olhando para esse versículo aqui de Juízes, eu falei assim, Gideão acho que foi um pouco mais teimoso. Olha o que diz aqui. E disse Gideão a Deus, se há que livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecerei que há de livrar Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus, não se acenda a tua ira, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez eu faça a prova com o velo, rogo-te que só o velo fique seco e toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco e sobre toda a terra havia orvalho. Até que Gideão entendeu, queridos, o chamado dele. Naquela conversa com Deus, Deus conversando com Gideão, ele falou assim, Deus, então tá, eu aceito o teu chamado, mas eu preciso que o Senhor me mostre, eu preciso que o Senhor me dê uma prova. E ele fala assim, eu vou colocar um pouco de lã lá fora, se só ele amanhecer molhado com o orvalho, eu vou saber que o Senhor vai nos livrar dos medianitas através da minha mão. E foi o que aconteceu. Mas ele não satisfeito, ele falou, agora inverta, Senhor, para mim ter certeza. Queridos, e quantas vezes nós ficamos questionando a Deus para que nós possamos ter a certeza? Queridos, não está errado, porque Deus tem paciência com as nossas inseguranças.
Ele tem paciência com as nossas inseguranças. Quando nós recebemos o nosso chamado, queridos, para pastorear a igreja, nós recebemos o chamado, que fomos comunicados sobre isso numa terça-feira. E terça, quarta e quinta e sexta nós estamos orando. E a minha oração é: Deus, se realmente é para nós ir, se realmente isso é do Senhor, então fala. Porque se não falar, eu não vou acreditar. E no fundo eu entendia que Deus já havia nos levantado para algo maior. No fundo eu sabia que Deus tinha nos chamado para algo grande. Não no sentido de grande de nos aparecer, mas para nós cuidarmos de algo grande. E quando veio o verdadeiro chamado em que nós fomos colocados isso, eu falei assim: Deus, eu preciso que você fale comigo. Eu preciso que você fale para acalmar o nosso coração. Na sexta-feira, queridos, nós somos uma escola de ativação profética, assim como nós estamos fazendo aqui. Quando nós nos sentamos na roda, eu ainda estava sentando na cadeira assim, uma pessoa, queridos, ninguém sabia. 6 pessoas sabiam. O pastor e a pastora de Curitiba, o pastor Saulo com a esposa, a pastora Kelly e nós dois. 6 pessoas sabiam, ninguém mais sabia. Quando nós sentamos na cadeira, uma pessoa se levantou e falou assim: o tempo de vocês aqui na igreja acabou. Deus está tirando vocês daqui, Deus está levando vocês para outro lugar. Queridos, ali eu já não escutei mais nada daqui que falaram sobre a nossa vida, porque ali eu já comecei a chorar, eu falei: eu entendi que é Deus que está falando. Eu entendi que é o Senhor que está nos mandando para lá. Porque ninguém sabia. O que uma semana depois eu estava fazendo? Deus, se é você mesmo, fala de novo com nós. E Deus levantou uma pessoa, entregou uma palavra, e uma semana depois, que nós estávamos fazendo? Senhor, é mesmo nosso lugar? E o que essa semana nós fizemos? Senhor, fala com nós, é esse mesmo lugar? Queridos, não está errado você chegar para Deus e questionar Deus. Não está errado. Senhor, fala comigo. Eu preciso que o Senhor me mostre. Só que uma coisa me chamou a atenção, queridos. O que Gideão fez? Ele pegou o velo de lã e colocou na eira. Era o lugar onde ele devia estar malhando trigo. E ele estava lá no lugar errado. Dessa vez ele entendeu: meu lugar é aqui. Eu vou questionar Deus, mas fazendo no lugar certo. Eu vou fazer onde era para mim estar. Onde é o meu lugar? Ainda questionamos a Deus: Deus, fala com nós, mas nós estamos fazendo. O problema é nós ficarmos questionando a Deus sentado, queridos. O problema é quando nós pedimos: Senhor, me mostra, mas eu fico parado, eu não quero ver. Quando eu falo: Senhor, me dá provas, e o Senhor quer, o Senhor te dá provas, e você continua sentado. Era para ele estar malhando trigo na eira, não no lagar. Só que dessa vez ele entendeu: então eu vou pôr o velo, vou fazer um teste onde era para ele estar. O lugar certo, lá na eira. Então me mostra, Senhor, fala comigo. É isso. Queridos, se você tem alguma dúvida, aquilo que Deus te chamou, coloca para Deus: Senhor. Só, queridos, deixa eu falar uma coisa. Coloca para Deus, mas ouça o que Ele quer falar. Não coloca para Deus e já vai com a resposta pronta, queridos. Coloca para Deus e ouça aquilo que Ele quer te falar. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos no nosso coração de que nós não queremos. Mas é a vontade de Deus. Então eu coloco para Deus e a primeira resposta que eu entendo que não é para mim, eu não vou. Porque nós queremos fazer a nossa vontade. Busca em Deus, mas quer viver a tua vontade. Coloca para Deus, mas quer viver aquilo que você quer. Queridos, Deus tem te chamado para algo grande, queridos. Deus tem te chamado para algo sobrenatural. Olhe para o campo, os campos já estão brancos, pronto para colher. Rogue, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Queridos, a minha oração tem sido constante: Senhor, incomoda, Senhor. Incomoda.
Incomoda mesmo. Queridos, é tempo que nós precisamos nos levantar, queridos, para batalhar, queridos. É tempo que nós precisamos viver e ser igreja. É tempo que nós somos chamados para libertar o povo, como assim como Gideão. É tempo de você entender e parar com as suas limitações. Deus não se ofende com a nossa busca por confirmação, quando Ele vê um coração sincero. Ele entende as nossas dúvidas e nos dá sinais quando necessário, queridos. O teste do velo mostra que a fé pode começar fraca, mas cresce à medida que vemos Deus agir. Sabe por que Deus usa, queridos, os improváveis, os fracos, os tímidos, os medrosos? Sabe por que Deus usa a mim? Sabe por que Deus usa você, queridos? Para mostrar que não é aquilo que você faz, não é aquilo que você tem. Queridos, você acha que não tem? Eu não vou nem abrir a nível mundo hoje, eu vou abrir a Brasil, Paraná. Você acha que não tem muita gente melhor que eu no violão, queridos? Você acha que não tem milhares de pessoas muito melhor que eu para tocar ou para cantar? Queridos, muito melhor. Muito melhor. Mas Deus não está nem aí, queridos. Deus não está nem aí. Se nós cantamos afinados ou não. Deus não está nem aí para a nossa afinação. Deus tem um coral de anjos que canta. Imagina a voz dos anjos. Só que daí nós achamos, não, foi a minha afinação que eu movi a igreja em adoração e levei até Deus. Não tem nada a ver. Foi por aquilo que Ele fez através de nós, através da minha vida. É por isso que Ele usa os improváveis, os fracos, os tímidos, os medrosos. É esse que Ele vai usar. É você que Ele vai usar. Mas eu não sei nem falar e Ele não está nem aí se você não sabe falar. O que Ele quer usar é você. Querido, Gideão começou com 32 mil soldados. Gideão juntou 32 mil pessoas. O que Deus olhou e falou assim, ixi, tem muita gente. Se eu der a vitória para eles, eles vão dizer assim, foi a nossa mão que nos livrou. Sabe por que Deus não tem te dado muitas vitórias? Porque você ainda continua confiando na força do teu braço. Porque você ainda continua achando que quem faz é você. É por isso que Deus não tem te dado vitórias. É por isso que Deus não tem feito você vencer. Porque você ainda acha que é por aquilo que você sabe, o que você tem, pela tua força. Deus reduziu, queridos, esse número para 300 pessoas. Deus falou para Gideão, vai lá, e a primeira coisa, queridos, primeira coisa que Deus falou para Gideão, Gideão, você está com 32 mil, fale para os covardes, para os medrosos, que votem. 22 mil foram embora. Deixa eu fazer uma pergunta, você se incluiria nesses covardes e medrosos? Deixa eu te perguntar, no meio dessa galera, você estaria junto, voltando para casa, entre os covardes e os medrosos? Se Deus falou, ei, você é fraco, eu estou vendo que você é fraco, mas é o que eu vou fazer. Você ia se incluir nos covardes e nos medrosos? Quanta gente voltou embora, queridos? Quanta gente voltou embora por ser covarde e medroso? Deus selecionou os vigilantes, aqueles que estavam vigilantes, e sobrou só 300. Queridos, cada um nessa conta teria que lutar contra 400 pessoas. Desses
300, eles teriam que lutar contra 400 pessoas. Porque a Bíblia fala que eles mataram 120 mil homens. Então, fazendo essa conta, puxa, vou ter que matar só 400. Só que não tinha ver, eles mataram 120 mil homens sem encostar um dedo neles, queridos. Porque quando nós entendemos que não é nós, de que é Deus, nós descansamos nele. O resto é com ele, queridos. O resto é com ele. A gente precisa parar de fazer essas contas, mas eu ainda tenho que lutar contra a terra. Não, você não precisa. Eu preciso descansar em Deus. Eu preciso esperar em Deus. É nele que eu preciso estar. Isso era um suicídio militar, queridos, mas Deus queria mostrar que a vitória não dependia da força humana. E assim como o título da mensagem de hoje diz, não tenha medo. É algo que eu quero deixar para você nessa noite. Não tenha medo. Não é por você. Queridos, quantas vezes você, no seu tempo de escola, você pensou assim, com algum problema que você tinha, você dizia, puxa, eu vou ter que contar para o meu pai. Queridos, na época que eu estudava, eu era pequeno ainda. Você hoje é diferente. Quando eu era pequeno, queridos, tinha um cara grandão na escola. E ele falou assim, amanhã eu vou te bater. E eu era pequeno, quer dizer, não era que nem eu era hoje. E me deu medo. Ele falou, eu vou te bater. E ele deu a hora, ele falou, a hora que nós sairmos na última aula, eu vou te bater. Queridos, ele era do meu tamanho hoje. E eu era pequenininho assim. Pequenininho. E eu falei, e agora? O que eu fiz? Corri pro meu pai. Ó pai, aconteceu isso, fulano, ele mora lá em tal lugar. O pai falou, espera aí que eu já resolvi. Pegou o carro e sumiu. Na hora que o ônibus ia passar, foi lá no ponto. O cara olhou para mim, na hora que eu entrei no ônibus, não falou nada, porque está tudo resolvido. Queridos, nós temos que entender que nós temos um pai por nós. Se nós nos achamos fracos, nós temos um pai, nós temos que correr para o nosso pai. Aí você vai ficar se escondendo com medo, covarde, até quando? Nós temos um pai. Ó Deus, está difícil. Olha o tamanho dessa guerra, olha o tamanho do gigante que eu tenho que matar. Eu não consigo. Isso não dá para mim, Deus. Queridos, eles ganharam a batalha sem encostar um dedo, queridos. Um dedo. A estratégia de Deus parecia loucura, queridos. Em vez de espada, os 300 homens de Gideão levaram cântaros, tochas e trombetas. Interessante, queridos, que Gideão chegou e falou assim, ó, vamos levar os cântaros. O que é os cântaros? Os vasos de barro. Com as tochas acesas dentro. Quem disse é profético, queridos. Porque a palavra nos compara a vasos de barro. Para quem olha para um vaso de barro não tem valor nenhum. Só que o que tem dentro, a luz que tinha dentro. Quando eles quebram os cântaros, estão mostrando o quê? Você precisa quebrar o teu orgulho. Você precisa deixar resplandecer a luz que está dentro, não é o cântaro. É a luz que está dentro. É a luz do Espírito Santo em você, aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Jesus fala, eu sou a luz do mundo. É Ele através de nós, não é você, não é o vaso de barro. Quando fala de quebrar o vaso de barro, é quebrar o nosso orgulho, quebrar o nosso ego. Eu sou capaz, eu posso, você não pode, queridos. Quando você diz, eu posso, eu consigo, eu vou, você não consegue. Você não entendeu a dependência de Deus ainda. Quando confiamos em Deus, Ele nos dá vitória, sem que precisemos lutar com as nossas próprias forças. Queridos, deixa eu te falar. Deus tem te levantado como um Gideão. Deus tem nos chamado, Deus tem nos levantado como um Gideão, queridos. Mas nós precisamos entender, queridos, de que ou nós nos deixamos ser usados por eles, ou nós somos comparados àqueles 22 mil, covardes e medrosos.
Queridos, por mais forte que você seja, você não tem a capacidade de vencer todas as guerras, queridos. Até o limite as suas forças vão. Até uma altura você ainda consegue com o teu braço. Mas chega um determinado tempo que, queridos, não há homem tão forte que sustenta até o fim, queridos. Nós precisamos entender a dependência de Deus. Não olhe para as tuas fraquezas. Não olhe para o teu momento. Não olhe para aquilo que você está passando hoje. Deus tem algo, queridos, para você e Ele olha você lá na frente. Amém?